Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais conhecimento, mais informações, fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre um lançamento, empreendimentos já entregues, com últimas unidades à venda, que vem ao encontro daquilo que você precisa, empreendedor, daquilo que você precisa, empreendedora. Cantinho gostoso, para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Os empreendimentos da construtora Miramar estão nas melhores localizações em Santos, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. Para você que nos acompanha aqui no litoral de São Paulo, para você de outros estados que busca viver bem, venha para Santos e conheça os empreendimentos da construtora Miramar. Lançamento agora da Torre Pacífico, do Conjunto Navegantes na Ponta da Praia, alto padrão para você, empreendedor, para você, empreendedora. Além de outros lançamentos e empreendimentos que você pode acompanhar ao longo do nosso episódio com o QR Code da construtora Miramar. Dê aquele clique para conhecer, então, as oportunidades para viver bem em Santos. Construtora Miramar. O canal da NTBA conta com o apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos de São Vicente e também com facilidade de deslocamento para as demais cidades da costa da Mata Atlântica. Hotel Palais de São Vicente para os seus negócios, para o seu lazer, para passear com a família. E vai uma dica aqui para você, empreendedor, para você, empreendedora, o café da manhã do Palais Hotel, gostinho de casa de vó. Aquele café preparado com muito carinho, com muito cuidado por toda a equipe da cozinha e de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, para fazer débitos, créditos, balanços, balancetes, emissão de guias de recolhimento de tributos e impostos. SRM Contabilidade é a parceira estratégica do seu negócio. E para fazer com excelência a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade. Eu queria conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora, dentro daquela sequência, né, que a gente vem tratando principalmente de assuntos ligados à hospitalidade, e para falar daqueles povos que construíram a nossa cultura, que construíram aí a nossa percepção, né, de um país múltiplo, que não é singular, a não ser na hospitalidade, na amizade, na arte do bem receber e da sua alegria. Falar de povos que, num dado momento, parece que não vieram para agregar valor, mas agregaram sim, nos trouxeram um pouco da sua cultura, nos trouxeram o desenvolvimento e que não falavam a língua portuguesa. É sobre esse e outros assuntos que nós vamos tratar no episódio de hoje, aquele cantinho gostoso, dentro da série de turismo e hospitalidade, na nossa conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para fazer o seu plano de negócio, para estabelecer o posicionamento estratégico da sua empresa e, sobretudo, para desenharmos juntos o caminho do desenvolvimento e da prosperidade da sua empresa. NNA Santos traz no episódio de hoje Fernando de Gaspari. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é muito bom estar aqui, Alexandre, com você. É um prazer estar aqui, a gente narrando, né, essa série Imigração, né, e o turismo. E hoje, welcome aos holandeses. Exatamente. Esse bem-vindo aos holandeses, que no primeiro momento, Fernando, parece meio controverso, né? Você imaginar que um invasor, né, afinal de contas, como descoberto, como fomos por portugueses, tivemos sim, ao longo da nossa história, principalmente no início do descobrimento, do Brasil colônia, tivemos aí diversos povos que tentaram, né, contra a hegemonia portuguesa, no sentido de conquistar esse território e eventualmente até fracionar. Em especial, a gente tem um capítulo com os holandeses, né, Fernando? Os holandeses vieram aqui em duas levas, tentaram aí conquistar todo o território brasileiro, né, Fernando?
Exatamente, Alexandre. Eles tinham conhecimento da cana-de-açúcar, o açúcar que era produzido aqui, porque nessa época o açúcar era um produto muito raro, muito caro na Europa, né? Então era peso de ouro. Havia salários que eram pagos com açúcar, Não acredite, com o sal dos do salários, mas salário, era com com açúcar que era açúcar. tinha mais valor, né? Mais docinho, né? Também. Mais docinho. Então, o que que aconteceu? Eles tinham todo esse conhecimento e fizeram uma primeira invasão por volta de 1624 na Bahia, em Salvador. Mas aí não durou muito, eles logo foram expulsos pelos Pelos portugueses, né? portugueses. Pelos portugueses. Bom, passado um tempo, eles não. O que que fizeram? Se armaram novamente, né? Prepararam uma grande esquadra. Em 1630, eles voltam para cá e dessa vez em Olinda, né, Pernambuco, né? Na Pernambuco, não é capitania de verdade? Pernambuco. E daí sim, daí eles vão ficar aqui por um bom tempo e grandes acontecimentos ocorrem aqui no nosso país, né? Com a presença deles, e nós iremos bater um papinho agora. O que você está comentando, né, Fernando, é importante ressaltar aqui que a questão da cana-de-açúcar trazida, né, por volta de 1532, 1534, principalmente com Martim Martim Afonso, Afonso né, de Souza. na expedição que faz a fundação da Vila de São Vicente, a primeira vila do país, e dali também se inicia o plantio da cana-de-açúcar no litoral, porque era natural, né, que a gente tivesse primeiro a ocupação do litoral, Sim. para depois, ao longo do tempo, com as incursões, né, para o interior, né, do continente, pudessem ser conquistadas novas fronteiras, né? Afinal de contas, nós também tínhamos os povos originários aqui, os nossos indígenas, né, das suas mais variantes etnias, Etnias. né, que também procuraram, ao longo da história, pender mais para um lado, pender mais para o outro, né? Talvez aqui notariamente a gente tem aqui no litoral de São Paulo a situação dos tupiniquins, que sempre foram aliados aos portugueses, e tínhamos os tamoios ou tupinambás alinhados aos franceses, né? Invasores também, que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre a questão da França, mas é interessante notar que quando a gente fala da cana-de-açúcar, isso acontece no litoral de São Paulo, isso acontece também em Salvador, na Bahia, mas sobretudo em Pernambuco, né, onde Pernambuco ali, como as outras províncias um pouco mais ao norte, que depois viríamos a conhecer como Rio Grande do Norte, o próprio Ceará, mas notadamente em Pernambuco, onde houve sim uma grande aceitação da planta, né, originária da Ásia, uma grande aceitação da planta, e aí veio a produção e por onde entra a invasão de 1630. Então, essa aceitação que você está falando é devido ao solo, Exato. chamado solo de Massapê. Essa é a denominação que tem, né? É um solo. E o clima, né? E o clima. Clima. Então, isso aí ajudou muito para que a cana-de-açúcar se desenvolvesse e acontecesse aquela produção imensa do açúcar, né? E então, os holandeses se aproveitaram, ficaram aqui um bom tempo e alguma coisa vai acontecer aqui super interessante que deixou marcas, né? Deixou Deixou. marcas na nossa cultura, na nossa história, no nosso turismo. Olha só. Não tenha dúvida, e um dos grandes responsáveis por isso foi Marilson de Nassau, que era o Exatamente. governador, né, intitulado aí pela própria Holanda, né, já que era a Companhia Ocidental das Índias, né, que também fazia toda essa exploração em nome dos holandeses, né, daí a gente também ter a incursão holandesa na própria América do Sul, né, nós temos incursões holandesas na África, muitas das quais, no caso da América do Sul, a invasão foi no Brasil, mas eles também invadiram território espanhol. Né? A Guiana é um bom exemplo disso. Mas na África é interessante também notar que eles também estavam seguindo o rastro dos portugueses. Aonde Portugal estava, eles iam atrás, porque neste momento, né, o Portugal já enxergava que a exploração não teria que ser apenas do extrativismo, mas sim já a composição de outras culturas, né? E Maurício Nassau, então, é nomeado, né, como governador geral da Companhia Ocidental das Índias, né, holandesas, e ele vem ao Brasil e justamente traz consigo não só
a exploração, mas traz consigo exatamente o que você comentou, Fernando, essa contribuição, né? Exatamente. Veja bem, ó, a invasão começou em 1630, não é verdade? Em Uhum, 1637, ele já foi enviado para cá. sim, O Maurício de Nassau, ele era alemão, alemão. na verdade. Só que ele era foi um ótimo administrador. Mas foi tão bom administrador que ele trabalhava assim tão bem ali para a comunidade, quer dizer, o interesse da Holanda, lógico, mas ele trabalhava tão bem, mas tão bem, e ele vai introduzir aqui muitas melhorias. Então, o que aconteceu? Aquilo prosperava. E Alexandre consta na história que o povo gostava dele, Exato. porque ele era muito bom, bom administrador, não é? E o povo gostava muito dele. Então, o que ele fez? Ele fez diversas melhorias. A primeira ponte que ele construiu, ponte de madeira, né? Uhum. Obviamente, que hoje não existe mais. Então, além da ponte, ele vai introduzir e impor assim, algumas obrigações. Por exemplo, plantar mandioca. A mandioca é um alimento fantástico que os nossos povos primitivos Sim, já utilizam há muito tempo. Né? mas para garantir essa cidade da fome, né? Para que você tivesse um plantio recorrente ali, para garantir a alimentação dos núcleos urbanos. Eu acho que essa foi a É, inteligência que Nassau traz, né? então, porque ninguém vai ficar comendo açúcar toda hora, então você tem que ter uma alimentação, não é? Então, aí ele percebeu, por exemplo, a sujeira, né? Então ele vai proibir de jogar lixo no chão, nas ruas, né? O pessoal jogava Sim, assim à vontade, não tinha aquela educação, né, Alexandre? Não tinha. E também ele vai trazer consigo cientistas, ele vai trazer artistas, então ele vai trazer assim, como fosse médicos para estudar as doenças tropicais. sem dúvida. Entendeu? Então ele foi uma pessoa assim fantástica nesse aspecto, não é verdade? Para É a engraçado, né, colônia. que apesar de invasor, né, a partir do momento que eles se colocam ali como donos desse território, eles passam, através de Maurício de Nassau, fazer uma gestão. Como você bem lembrou, o povo de fato, não via Maurício de Nassau como Inimigo. um grande inimigo, É, né? Ele não vi. sabia, evidentemente, que eles foram ali dominados, houve uma invasão, houve sim já nos engenhos, né, que foram ali largados para trás por conta dos combates entre portugueses e holandeses, ele acabou revendendo esses engenhos para que voltassem a ser produtivos, faz investimento na cultura canavieira, então na produção açucareira de Pernambuco, ou seja, faz ali uma gestão que envolve também essa infraestrutura que a gente vê na urbana, inclusive permanece até hoje ali em Olinda, no Recife, né? Então você comentou da primeira ponte, ruas e calçadas, o saneamento, a construção dos palácios, jardins com plantas importadas e Importadas, monumentos, né, né? Fernando? Então, então tudo isso ele era assim uma pessoa muito estudiosa, né? Então ele tinha essas ideias e foi implantando aqui. A ideia dele não era só explorar, explorar, explorar e tirar tudo que fosse possível, não. Ele queria viver bem, né? Administrar bem e conseguiu, né? Então ele conseguiu aqui um grande projeto, desenvolveu muita coisa, construiu pontes, os engenhos que estavam desativados da primeira invasão, né? Lembra? Uhum. Então, ele mandou assim funcionar de novo, botar funcionamento, né? Então, a população começou a ter festas, né? Então, uma vida cultural intensa. Então, ele conviveu muito bem com esse pessoal. Conviveu tão bem que quando a Holanda viu isso daí depois de um tempo, falou: não é possível, né? Você está trabalhando, jogando no time deles, não no nosso. Né? Daí o que vai acontecer, Alexandre? Chama ele de volta em É, 1643, aí os portugueses acham um é, espaço para tomar de volta. foi aí que aconteceu. Entendeu? Porque até então o povo, nós falamos, o povo gostava. Quando ele foi mandado de volta para a Holanda, e perdeu o cargo dele, ele começou assim a revolta, não é verdade? Porque já não tinha mais aquela pessoa
que era tão benquista. Então começou de novo aquela revolta, e o tempo foi passando, até que um dia vão conseguir expulsar os holandeses de vez, não é verdade? Não tenha dúvida, e a nossa história volta com a integridade do nosso território, porque aí já consolidado a colônia, né, portuguesa, o Brasil como colônia, cuidada, né, porque aí passa a ser mais frequente a vida, a distribuição das capitanias hereditárias, né, a distribuição do território, a gestão. Algumas capitanias evoluem mais, outras É, não tão assim, né, mas essa é a nossa história, que ela vai sendo contada a ponto de a gente ter, sim, uma participação efetiva dos holandeses. Traços holandeses são encontrados no Nordeste, mas, sobretudo, em Pernambuco, né? E isso tem um impacto no turismo, né? totalmente. Porque a gente consegue ainda enxergar construções, consegue enxergar todo um processo ali de urbanização, né? E de edificações, né? Que retratam e remontam a esse período de ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. Isso, para nós que atuamos com turismo, com hospitalidade, é matéria-prima Não, maravilhosa, né? Um terreno fértil para a gente poder conhecer, entender, né? E isso tem um traço marcante também no povo, né? Daí a tem. gente notar que o pernambucano, muitos, têm a pele muito morena, mas os olhos claros, Nossa senhora, né? Esse contraste esse contraste é imenso. espetacular É, que vem justamente, né, da origem europeia, holandesa, vem os traços, né, dos olhos claros, azuis, verdes, e você tem a pele jambo ali, né, é. essa mistura espetacular, né, dos irmãos africanos que aqui vieram, dos nossos povos originários, dos nossos indígenas, então toda essa mistura, né, juntamente com os europeus, notadamente aí com os portugueses, a gente encontra esse traço aí nas pessoas e a gente até fala, esse aí deve ser de É, Pernambuco, né? encontro muito bonito, um pessoal muito bonito, Alexandre, né? Com aquela pele assim, bem bronzeada, digamos assim, e como dizia um amigo meu, os olhos verdes assim, parecendo esmeraldas, duas Parecendo esmeraldas, esmeraldas, é isso mesmo. entendeu? Agora, quando a gente fala da questão, né, dessa relevância da Holanda, ela não fica restrita lá no Brasil colônia, sempre houve sim uma profunda, um profundo interesse da Holanda no Brasil, né, e isso a gente começa a enxergar já no século XX, né, com um afluxo cada vez maior dos holandeses, também, de certa maneira, ressentidos com uma Primeira Guerra Mundial no continente europeu, né, então procuram alternativas, trazem e reforçam aquilo que eles já dominavam muito bem, né, Fernando? A questão da pecuária, a Pecuária, questão da agricultura, e principalmente o cultivo de flores, flores, né? é, E aí que a gente vem encontrar, principalmente aqui no estado de São Paulo, a nossa querida Olambra. Olambra. Olambra é interessante, Alexandre. Olambra é Holanda, né? Holanda, América a e América e Brasil, Brasil. né? Daí saiu Olambra. Oh, muito bem bolado, diga-se de Não tenha passagem, não é dúvida, verdade? não tenha Então, dúvida. é um festival maravilhoso, muito concorrido turisticamente, ah, excursões de todos os lugares vão para Olambra, Olambra na nesse Expo período, na Flora. Exoflora, né? Então e é maravilhoso, porque tem todos os anos, e nunca é igual, Alexandre. Você pode ir todos os anos e falar, mas eu já vi isso aqui. Não viu. É tudo diferente, sabe? Cada vez eles trazem novas coisas. É impressionante o trabalho deles. E não só é importante a gente comentar isso, né, Fernando? Dado a quantidade de fazendas produtoras de flores, né, então as cores que a gente vê na imagem realmente são fascinantes. Né? Quem já teve oportunidade, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes ao Sim, Alhambra, a gente vê a fazenda, né, com as suas variedades, né, de espécies, suas cores. E a Expo Flora, de fato, é um capítulo à parte. Né? Haja vista que, inclusive, foi construído um pavilhão, né, de eventos para a Expo Flora, que sempre acontece no mês de setembro, até por uma questão bastante óbvia, né? O início sim, da primavera, a é. estação das flores, e onde a gente tem ali. Claro que a produção de flores em Olambra ela acontece, dadas as técnicas, tecnologia desenvolvida, você tem o cultivo né, das plantas o ano inteiro. Mas é natural que ao longo da temporada e da estação da primavera, a gente tenha isso aí muito mais de forma abundante. Né? Então, de fato,
é um equipamento turístico que traz, além da exposição de flores, toda a produção que é feita de maneira artesanal, das famílias, né, que inclusive algumas originárias do início da colonização, né, daquela região, né, que Olambra pertencia a Campinas, Sim. né, ela vem a ser emancipada já depois já quase ao final da década de 1940, 1948, se não me falha a memória, é o ano de emancipação política administrativa da cidade de Campinas. Então ela passa a ganhar vida própria, mas aqueles colonos, né, com o cultivo do leite, dos derivados de leite, com a Sim. produção de laticínios, seja na questão das flores, né, no gado de corte também, eles trazem então consigo, né, e propagam isso através da festa e de todos os equipamentos que ali a região acaba também absorvendo. E mais, quando você fala que cada ano está diferente, porque os investimentos em novas É. atrações, elas também estão sendo mais incisivas. Então, museus, espaços culturais, para música, para a demonstração da dança, né, que também a Sim, Holanda é tem uma muito bonito. característica Muito muito peculiar, linda. que são os tamancos, né? É. Os tamancos Famílias e holandeses, bandeiras, com é. toda a roupa, né? Maravilhosa, tem toda uma diversidade que a gente tem. E uma curiosidade para quem conhece ou se não conhece, vem a Santos, nós temos o consulado da Holanda em Santos, né, que fica na Avenida São Francisco, no centro da cidade de Santos, no centro histórico da cidade, onde tem um porquê. Né, porque o Porto de Santos também recebe um grande fluxo, né, Exato. de companhias de navegação, de navios também, não só de bandeira germânica, mas também de bandeira holandesa. Então, todo esse envolvimento com a atividade portuária, mercantil, navegação, a Holanda permanece até hoje. E aqui Santos, né, por ter sido Sim. e continua sendo o maior porto da América Latina, a gente tem aí então uma relevância muito grande, por isso o consulado da Holanda em Santos. Então, uma curiosidade que a gente encontra aqui na nossa cidade, na região da costa da Mata Atlântica. E eles, Alexandre, eles exportam mudas para o mundo inteiro. É uma coisa impressionante, é um galpão enorme onde existe a cotação, tá entendendo? Da, das plantinhas, das mudas, né? Sim, sim, sim. Então, para o mundo inteiro, os bulbos, né? Então, tudo é trabalhado lá, é um espetáculo maravilhoso. Além da cultura que a gente pode observar, principalmente em Olambra, mas também a gente tem outros lugares espalhados pelo país, a gente vai encontrar isso lá, principalmente em Pernambuco, né, que talvez seja a grande referência, fora aqui o interior do estado de São Paulo. Mas também temos presença também no sul, né, no Numa Rio Grande. cidade chamada Não Me Toque. Não me toque. Não Me Toque. É o nome da cidade Sim, mesmo, não me né? toque. Não Me Toque. E ali também tem muitas festas folclóricas, né? E tem Castrolândia também no Paraná. Então tem muitos lugares que eles dominaram e nos trouxeram todo esse desenvolvimento que nós adoramos muito. E é interessante notar que até sob o ponto de vista mais cotidiano, né, a gente tem aqui algumas ações, principalmente no litoral de Santa Catarina, Balneário Camboriú e outras praias ali, com seu alongamento, né, da faixa de areia, né, tal qual aconteceu em Dubai, né, principalmente lá nos Emirados Árabes, e isso tudo é tecnologia holandesa. Né, porque a Holanda tem uma característica, né? A gente enxerga a Holanda muitas vezes pelos seus canais, né? Também, e pelos moinhos, que além de fazer a moenda, elas também funcionam como uma bomba de drenagem, porque a Holanda tem uma boa parte do seu território abaixo do nível do mar. É chamado de polder. Né? Polder. Então, eles tiraram muitas terras, estão abaixo do nível do mar. Então, esses moinhos funcionam para não deixar justamente o quê? A água invadir. Então, Né? funciona como uma bomba de recalque, É, né? é E verdade. mais do que isso, toda a tecnologia para fazer comportas, né, para fazer barragens, fazer a drenagem do solo e fazer o alongamento do território, porque isso foi desenvolvido com técnicas holandesas. Nas margens desses polos, Alexandre, tem estrada de ferro, tem estrada de rodagem. É um negócio espetacular que acontece na Holanda. E veja que isso hoje já está no Brasil. Né? Se a gente teve alongamento de uma parte do litoral catarinense, também foi com tecnologia holandesa, as empresas aí nos trazendo, né, os holandeses nos trazendo aí o benefício do desenvolvimento. E para terminar aqui a nossa conversa, né, Hum, e chegamos agora, Fernando, naquela parte mais gostosa, né, quando a gente fala assim dos legados trazidos
pelos povos, né, que aqui chegaram ao Brasil para construir todo esse processo maravilhoso que é o Brasil, isso não é diferente com a Holanda, né. Então a gente tem na gastronomia holandesa uma das coisas, assim, mais extraordinárias, saborosas, e o prato oficial é a batata frita, né. É as Exato. coisas que eles mais amam é batata frita com maionese, não com ketchup, então tomem Sim, pelo cuidado, é com amor de Deus, maionese cuidado, temperada, né, com uma maionese bronca temperada, tremenda. uma bronca tremenda se pedir ketchup, né, isso já é do americano, né, É, do lógico. norte-americano e que a gente aqui acabou também absorvendo. Mas o interessante notar que a gente tem como uma das tipos, né, de batata, a batata holandesa, inclusive mais própria para fritura, Uhum. inclusive. Interessante notar que a batata não é europeia, ela é a origem dos Andes, né, os nossos irmãos incas aqui já conheciam e dado a esse movimento europeu, né, com os espanhóis e depois com os outros invasores, como aconteceu com a Holanda, com os franceses, eles levaram a batata, né, para a Europa, e de fato a batata mata a fome da Europa, né, diga-se de passagem, é a batata que vem matar a fome, que vem dar sobrevida, né, aos europeus, É. mas eles também fazem as suas melhorias através das pesquisas, e hoje a gente tem aí como uma das variedades de batata a batata holandesa, que nós também cultivamos aqui no É. Brasil, e são fascinantes aí para a questão da sua fritura. Mas É, o que eu adoro, Alexandre, é a hum, sopa de ervilha. a sopa de ervilha, Meu Deus do maravilhosa, céu. no tempo mais fresco, É. sim, de fato, uma iguaria maravilhosa, mas o stamppot, com uma salsicha, é um prato ali com purê de batata, com outros legumes, mas a estrela ali é o espinafre e a salsicha, né, defumada, maravilhosa, o bitterballen, que também é um bolinho feito, né, de carne, Hum. servido com mostarda, a mostarda mais escura, que a gente também conhece como mostarda holandesa, Uhum. já que a mostarda amarela é conhecida como mostarda americana, Sim, sim. né? Então a mostarda holandesa ela é mais escura, mais intensa, né? O stroopwafel, que é uma bolachinha recheada que se acompanha sempre num café, né? Maravilhosa, né? O kibbeling, que é o bacalhau empanado, É. frito, né? Que também é muito comum. Porque a Holanda está ali nos Países Baixos, muito próximo a toda aquela península nórdica, né? Onde está a Noruega, né? A Sim. Islândia, a Finlândia, a própria Suécia, que é natural ali que a gente tem o bacalhau ali com bastante profusão e fazendo parte, né, da gastronomia. E ele é servido com molho tártaro, empanado, é de fato uma beleza. E aqui a gente está salivando, né, Nossa para senhora. falar. O croquet é um bolinho de carne, né, que também é empanado, frito, e com uma curiosidade, ele tanto é servido sozinho, mas sobretudo no pão como um recheio, Hum. né, de um sanduíche. Então é muito interessante. O frika também é feito através de salsicha de carne, né, é ali um embutido à base de carne, também servido naturalmente com batatas fritas, né. E a gente tem ali o frango, né, que é o kipsaat, que ali você tem o frango frito, parece um espetinho, com creme de amendoim, e Uhum. também coberto com amendoim, também dá uma crocância. São sabores aí que a Holanda acaba trazendo, esse e outros pratos fantásticos. E uma outra iguaria que talvez para nós aqui brasileiros a gente também aprecie muito é a cerveja holandesa, Sim. né? São várias marcas, né, com vários sabores, né, de mais e menos intensidade, porque nós temos ali a percepção da cerveja holandesa, justamente pelo clima ser bem diferente do nosso, a gente tem aí a variedade de bebidas, né, para que a gente possa também aproveitar e fazer uma boa harmonização com esses outros pratos, né, Fernando? Exatamente. Eu sei que a gente terminou com cerveja, mas o café nem esfriou. Queria muito te agradecer, Fernando, a tua participação no episódio da NTBA. Vontade. Ele vai voltar sempre, um brinde ao Fernando, e vai voltar com mais assuntos interessantes para você, empreendedor, para você, empreendedora, com oferecimento da construtora Miramar, que tem aquele cantinho gostoso, para que você possa viver bem com a sua família, com tranquilidade, com segurança, com muito conforto. Construtora Miramar. Também com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, para que você possa vir para os negócios, para a família, para o lazer. Hotel Palais em São Vicente. SRM Contabilidade, nossa apoiadora, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica para a gestão do seu negócio e fazer com excelência a gestão contábil da sua empresa. E também com NNA Santos, consultoria e projetos, consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!